Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca do profeta Eliseu e da forma como Deus o usou para fazer milagres nos lugares por onde ele andou. Na Bíblia, podes encontrar esta história no livro de 2 de Reis, nos capítulos 4 e 5. Eliseu era um homem do povo de Israel que foi escolhido por Deus para acompanhar o profeta Elias no trabalho de ser um mensageiro de Deus. Ele deixou tudo o que tinha e a sua família para servir Deus e ser ajudante do profeta Elias. Vocês ainda se lembram de quem foi o profeta Elias? Elias foi o profeta que Deus usou para provar ao povo de Israel que não deveria adorar ídolos ou outros deuses. Deus enviou fogo do céu e, através do profeta Elias, provou que só ele era Deus. Elias era um homem obediente a Deus e foi usado por ele para anunciar coisas muito importantes ao povo de Israel. Onde quer que Elias fosse, Eliseu ia com ele. Eliseu serviu Elias até ao momento da sua morte. E depois da morte de Elias, Eliseu tornou-se profeta para continuar o seu trabalho. Eliseu tinha então o papel de ser também o porta-voz de Deus. E durante a sua vida, Deus usou Eliseu para fazer muitos milagres nos lugares por onde ele andou. A certa altura, na Síria, havia um homem chamado Naamã. Ele era muito importante, era o chefe de um exército muito importante de um país muito importante. Mas Naamã estava doente. Ele tinha lepra, uma doença muito mal vista naquela altura. Esta doença fazia com que Naamã não sentisse dor e pequenos bocados da sua pele caíam e ele tinha muitas manchas e feridas na pele. Não havia cura possível para a lepra e um dia Naamã ia acabar por morrer com aquela doença. Naamã precisava de ajuda. Havia uma jovem israelita que tinha sido levada como prisioneira e que trabalhava para a mulher de Naamã. Esta jovem conhecia alguém que podia ajudar Naamã. Ela conhecia o profeta Eliseu. Mas havia um problema. Ela era escrava de Naamã. Eles não eram amigos. Ele tinha feito muito mal à sua família e levou-a como prisioneira. Por que é que ela haveria de querer ajudar Naamã, mesmo que ele estivesse tão doente? Ele fez-me mesmo muito mal. Mas sabem uma coisa? Esta rapariga não detestava Naamã. Ela tinha perdoado aquilo que ele tinha feito. Então, certo dia, ela disse para a mulher de Naamã: "Eu quero que o meu amo fique bem. Há um homem em Israel que o pode curar desta doença." "Eu vou", disse Naamã. "Mas vou ao palácio, que é o único lugar em que uma pessoa importante como eu pode ser curada." Então, ele foi ter com o seu rei, o rei da Síria, e levou uma carta dele para o rei de Israel. Quando ele chegou a Israel, apresentou a carta ao rei e pediu que o rei o curasse. Mas o rei disse: "Eu posso fazer muitas coisas, mas só Deus pode curar." E quando o profeta Eliseu soube disto, enviou uma mensagem para o palácio que dizia: "Esse homem que venha ter comigo e ficará a saber que há um profeta em Israel." Então, Naamã apressou-se a ir até à casa de Eliseu. Mas sabem uma coisa? Não foi Eliseu que o foi à porta receber. Eliseu enviou um mensageiro e pediu para lhe dizer que Naamã teria de se lavar 7 vezes no Rio Jordão e então aí ele seria curado. Mas Naamã ficou muito ofendido
e disse: "Mas será que este profeta não sabe quem é que eu sou? Pensei que ele viria receber-me, colocar as mãos nas minhas feridas e que ia pedir ao Senhor que me curasse. Há rios muito melhores em Israel do que o Rio Jordão." Ele ficou mesmo muito chateado, porque achou que o Rio Jordão não era suficientemente importante para ele mergulhar nele. Deus sabia que Naamã não precisava só de ser curado da lepra. Ele era orgulhoso e achava-se muito importante. Ele podia até achar que não precisava de Deus para nada. Mas Deus não queria só curar a sua lepra. Deus também queria curar o coração orgulhoso de Naamã. Um dos servos de Naamã foi ter com ele e disse: "Senhor, se Eliseu te tivesse mandado fazer uma coisa muito difícil, não tinhas ido fazer. Então por que não fazes o que ele te mandou? Por que não vais mergulhar no Rio Jordão, como ele disse?" Naamã finalmente concordou em ir lavar-se ao Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes, tal como Eliseu tinha dito. E sabem o que aconteceu quando ele o fez? A sua pele ficou suave como a de uma criança, limpa, curada, não tinha feridas nem tinha manchas. Ele estava curado. Depois daquele milagre, Naamã acreditou em Deus e acreditou que não havia ninguém com o seu poder. E ele quis pagar a Eliseu pelo que ele tinha feito. "Foi Deus que te curou. Eu não posso aceitar o teu pagamento", disse Eliseu. E mesmo com a existência de Naamã, Eliseu nunca aceitou receber um pagamento daquele homem. Naamã voltou à sua terra para servir o rei, mas ele disse que o único Deus que ele iria servir era o Senhor. E foi assim que um homem muito doente foi curado, não só da sua lepra, mas do pecado que ele tinha no seu coração. Eliseu era um homem obediente a Deus e, por causa da sua obediência, muitos milagres foram feitos, e este foi apenas um deles. De todos os milagres, um dos mais importantes era a cura dos pecados e que as pessoas reconhecessem que Deus era o Senhor. Deus também quer fazer esse milagre no teu coração. Ele quer que tu percebas que Ele é Deus e que pode limpar o teu pecado. A nossa história chegou ao fim, por isso aqui vão as nossas perguntas. Primeira pergunta: quem foi Eliseu? Segunda pergunta: como é que Naamã pôde ser ajudado? Terceira pergunta: qual o maior milagre que aconteceu na vida de Naamã? Antes de irmos, quero convidar-te a fazer uma oração comigo. Podes fechar os teus olhos. Deus, obrigada porque tu nos amas e tu cuidas de nós. Obrigada pelo exemplo de Eliseu. Ajuda-nos a ser obedientes como ele foi. Ajuda-nos a perceber que o milagre mais importante que precisamos na nossa vida é que tu cures os nossos pecados e que precisamos de estar bem perto de ti. Limpa o meu pecado e ajuda-me a estar perto de ti, sempre. No nome de Jesus, amém.